Deixar de emitir nota fiscal, o problema que você não percebeu. E aí, tudo bem? Eu sou Everton Patrício e estou aqui para ajudar a sua empresa a pagar menos impostos. E no vídeo de hoje a gente vai conversar a respeito de um problema gigantesco que existe e que a maioria das empresas não percebe e que existe ao deixar de emitir nota fiscal. E na verdade nem se limita à nota fiscal, mas pode ser nota fiscal, cupom fiscal, NFCE. Mas olha só que interessante, a ideia de fazer esse vídeo aqui para você, de compartilhar esse raciocínio com você, surgiu de uma postagem que eu fiz para o Facebook e que eu compartilhei há pouco tempo, acho que uns 10 minutos atrás. Então olha só, a postagem é essa: para evitar problemas com o fisco, se liga nisso. Então mostrei, ou pelo menos quis mostrar aqui, que a partir de uma venda, a venda em si ela é um fato gerador. E esse fato gerador, ele gera tanto uma obrigação principal, quanto uma obrigação acessória. Então veja, as empresas elas têm diversas obrigações. Dentro do contexto fiscal, dentro da parte das vendas especificamente, elas têm duas obrigações, ou pelo menos falando, duas das obrigações são obrigação principal e obrigação acessória. Um exemplo de obrigação principal é o pagamento do imposto. Quando você vende, se o imposto for devido para aquela mercadoria, para aquela operação após a venda, então você vai ter que pagar o imposto. Os impostos, os tributos, porque não incide apenas imposto, né? Então, o que acontece? Além dessa obrigação principal, você também tem a obrigação acessória. E um exemplo que eu coloquei na postagem foi a emissão de NFE. Mas existem diversas obrigações acessórias. Esse aqui é apenas um exemplo deles. E eu fiz essa postagem aqui porque eu acredito que foi nessa semana que eu conversei com uma pessoa que me disse o seguinte, era uma contadora que disse o seguinte: olha, não é porque eu tenho uma cliente que ela não tem condições de comprar um software, de arcar com os custos do software, e por isso a gente faz apenas a declaração do total que ela vende. Aí eu pensei logo, não, essa empresa deve ser uma empresa de regime simples nacional. Né? Quando eu fui conversar, quando eu perguntei, aliás, eu pensei assim, essa empresa deve ser um MEI. Né? Ela não deve ser uma empresa de regime simples nacional ou lucro, muito menos lucro real, lucro presumido, deve ser um MEI. Porque o MEI aqui não tem obrigação de emitir documento fiscal, né? Aí ao conversar com essa pessoa, ela me disse, não, essa minha cliente é uma empresa de regime simples nacional, é porque ela de fato não tem condições de arcar com os custos do software. E durante a conversa, eu apenas procurei lembrar ou relembrar para essa pessoa que ao fazer a declaração do total vendido e pagar o imposto, essa empresa está cumprindo apenas parte do papel dela, que é justamente a obrigação principal. E ela está deixando de cumprir uma outra obrigação também muito importante, que também, se não for cumprida, gera penalidades. Uma das penalidades é multa, mas não é só essa a penalidade que pode gerar, né? Dependendo do estado, claro. Então, a emissão do documento fiscal, que é emitida através de software hoje em dia, não é utilizado mais bloco. Então, ela é uma obrigação acessória, não está na vontade da empresária, do empresário, da gestão da empresa dizer assim, eu não quero emitir nota fiscal. Antigamente aqui existia essa situação onde o empresário chegava para o contador e dizia, olha, coloca aí, contador, que eu vendi 20 mil reais nesse mês. Antigamente, hoje isso não pode existir, hoje isso não deve existir. E para aquela pessoa que força esse tipo de ação, ela vai ser penalizada, porque hoje em dia tudo é eletrônico, a coisa mais fácil do mundo é o fisco verificar que você teve receita e que não houve documento fiscal saindo da sua empresa que formalizou aquela transação comercial. A coisa mais fácil do mundo para o fisco é identificar isso. Como é que você acha que o fisco identifica
Quando você, por exemplo, quando você recebe 50 mil reais das empresas operadoras de cartão de crédito e você declara que vendeu apenas 30, como é que você acha que o fisco identifica isso e manda uma notificação para o ECAC, por exemplo? Dizendo, olha, você foi detectado que você informou que vendeu apenas 30 mil reais, mas você recebeu de instituições bancárias, por conta de pagamento eletrônico, você recebeu 50 mil reais. Então, né, declare aí, declare que você vendeu de fato. Como é que você acha que o fisco identifica isso? Então, é importante você entender que hoje em dia o fisco, ele identifica tudo, ele fiscaliza tudo, as fontes de informações são as mais diversas possíveis e ele faz os cruzamentos fiscais para identificar indícios de fraudes nas empresas. E esse processo, ele evolui cada vez mais. Então é importante você se atualizar, é importantíssimo você entender como o fisco enxerga a sua empresa, para que você não esteja achando que, tem um ditado, não sei se existe na sua região, mas tem um ditado que diz assim, a pessoa está se achando o ó do borogodó, né? A explicação que eu vi dessa frase é que se você retirar o ó da palavra borogodó, não ficou nada, né? Então, não adianta você fazer esse tipo de ação, esse tipo de atitude, achando que você está tendo uma grande vantagem, quando na verdade não está. O fisco está lhe vendo, o fisco está lhe observando e mais dia, menos dia ele vai chegar até a sua empresa. Ele vai chegar até a sua empresa. Então o que acontece? Indo diretamente ao que interessa, ao conteúdo desse artigo, que é exatamente o prejuízo que você não percebeu, é o seguinte. Vamos pegar aqui uma situação real de uma empresa. Isso aqui é uma situação real de uma empresa. O fisco de um dos estados brasileiros identificou que essa empresa, em 2018, vamos colocar aqui, eu não estou lembrado dos valores exatos, mas apesar de ser uma situação real, o fato é que o fisco identificou que a empresa teve muito mais despesas que receitas. Então aqui apenas para figurar, para ficar mais fácil de você entender as quantidades, vamos dizer que a empresa ela vendeu apenas 100 mil reais durante o ano de 2018. De venda teve apenas 100 mil reais. No entanto, de compras, eu vou colocar aqui de despesas, gastos, vou colocar aqui gastos. De gastos em 2018, houve um total de 250 mil reais. Era mais ou menos isso aqui mesmo, viu? Então, o que acontece? A empresa, essa proporção ela é assim, né? Pronto, beleza. Então, o que acontece? O fisco identificou que em 2018 essa empresa ela teve apenas um total de vendas de 100 mil reais, porém houve um total de gastos de 250 mil reais. Dentro desses gastos estão os gastos com compra de produto para revenda, despesas fixas, despesas variáveis. Mas o fisco identificou isso e mandou uma notificação para essa empresa dizendo o seguinte, olha, eu estou vendo aqui que você gastou muito mais do que o que você tinha para gastar. Levando-se em consideração que a sua única fonte de renda é a comercialização de produtos, e levando-se em consideração que você vendeu apenas 100 mil reais de mercadoria durante o ano de 2018, eu entendo, isso o fisco, né? Eu estou falando assim para ficar mais fácil de você entender. Eu estou entendendo que a sua receita, o dinheiro que você conseguiu durante o ano de 2018 foram 100 mil reais. Porém, eu estou percebendo aqui que você gastou 250 mil reais. Me explique. Porque se você não explicar como foi isso, eu vou entender que esses outros 150 mil reais aqui foram vendas que você fez e que você não informou para não pagar os devidos impostos.
Portanto, eu vou cobrar aqui que você, pelo menos nesse momento, você retifique e dependendo da condição, eu vou cobrar uma multa de X%, mas eu quero que você retifique essa movimentação aqui. Ou pelo menos me explique de onde foi que você conseguiu esse dinheiro aqui, esses outros 150 mil reais. Então, se a empresa pegou dinheiro emprestado no banco, 150 mil reais no banco, ela pode fazer uma defesa e dizer, olha, fisco, de fato, de venda, de receita de vendas, eu tive apenas 100 mil reais. Mas eu consegui 150 mil reais emprestado do banco. Então, aqui está aqui o contrato, está aqui, eu vou refazer o cálculo aqui para te mostrar que refazendo o cálculo, na minha empresa está tudo ok, show de bola. Mas o que acontece em muitos casos, infelizmente, é que de fato essa sonegação fiscal, a empresa de fato vendeu e ela não informou que vendeu para não pagar os devidos impostos. Então, nesse caso, essa empresa aqui em específico, ela teve que refazer a movimentação. Então, eu vou refazer a movimentação aqui junto com você e refazer a movimentação que eu digo é apenas aumentar esse gráfico de baixo aqui. Então, eu vou aumentar aqui para deixar igual a essa barrinha de cima. Então, essa empresa, ela teve que refazer a movimentação dela. Ela teve que dizer que, de fato, em 2018, ela teve de receita, ela vendeu, ela teve de receita de venda 250 mil reais. E olha só, ela teve que pagar todos os impostos com juros e correção monetária e teve que pagar multa também em cima dessa diferença que ela declarou. Então, veja, juros, correção monetária, multa em cima dessa diferença. Aí você pode dizer assim, Everton, mas isso aí eu já sei. Eu sei que quando eu pago um imposto atrasado, eu pago multa, eu pago juros, eu pago correção monetária. Não precisava você me dizer que é o prejuízo que eu não percebi. Isso eu já percebi. Mas não é isso que eu vou falar, não. Tenha calma, tenha só um pouquinho de calma. O que eu vou te falar é isso aqui, olha só. Essa empresa aqui, ela vende produtos monofásicos. E essa empresa aqui, ela pagava o PIS e a COFINS sobre a venda dos produtos monofásicos, quando não deveria pagar. Ou seja, ela pagava PIS e COFINS duas vezes, pagava na compra e pagava na venda. Pagava na compra e pagava na venda. Então, o que acontece? Para essa empresa, é possível iniciar um processo de análise e restituição do PIS e da COFINS que ela pagou a mais, em duplicidade e sem necessidade. Mas olha só que interessante, aí a gente chega no clímax desse vídeo aqui. O que acontece? Essa empresa, ela só vai conseguir restituir o PIS e a COFINS em cima das vendas que ela fez através de documentos fiscais, ou seja, em cima de apenas 100 mil reais. 100 mil reais! E por que ela vai fazer, ela vai conseguir fazer essa restituição em cima de apenas 100 mil reais? Porque esses outros 150 mil reais que foi declarado por conta de força de obrigação do fisco, não foi através de documento fiscal, não foi através de emissão de documento fiscal. Foi através apenas da retificação do faturamento no PGDAS. Então, a empresa apenas informou que vendeu essa quantia, mas ela não emitiu o documento fiscal. Como ela não emitiu o documento fiscal e como geralmente nas empresas existem produtos que são monofásicos e existem produtos que não são monofásicos, nesse caso aqui em específico, principalmente nesse caso aqui dessa empresa, ela não vai ter como diferenciar desses 150 mil reais a mais que ela pagou, o que era monofásico e o que não era monofásico. Ou seja, perdeu de restituir. E é isso que eu estou te dizendo, o prejuízo que você não percebeu, deixar de emitir nota fiscal. Veja, a nota fiscal, ela é uma formalização da transação comercial.
Apenas dando continuidade aqui no raciocínio, existem muitas empresas, inclusive que fazem como o caso aqui da empresa que eu te falei, que não emitem documento fiscal, apenas coloca lá no PGDAS o total do faturamento, e depois ouve falar desse negócio de PIS e de COFINS monofásico, de possibilidade de restituição de PIS e de COFINS, e quer fazer a restituição de PIS e COFINS. Como é que vai fazer se não tem documento? Como é que vai fazer se não tem documento mostrando o que foi que você vendeu que era monofásico e o que você vendeu que não era monofásico? Como é que você vai fazer a restituição? Você pode até dar o tiro lá no escuro e dizer, não, eu vou colocar que 30% é monofásico, certo? Mas e se a Receita Federal depois cobrar de você as provas, de alguma forma, iniciar algum processo de fiscalização e cobrar de você, ou você sentir a necessidade, por algum motivo, de mostrar a prova e provar que, de fato, aqueles 30% eram monofásicos? Como é que você vai fazer isso? Como é que você vai fazer isso? Não tem como você fazer isso sem emissão de documento fiscal, né? Então é por isso que eu digo que você precisa entender o contexto fiscal da sua empresa para que você possa agir de acordo com o que é necessário para que você evite esses problemas para a sua própria empresa e problemas com o fisco. Beleza? Bom, então eu acho que é isso, não tem mais nada pra gente conversar, já abordei o que eu tinha que abordar e te vejo no próximo vídeo. Até logo, tchau, tchau!